Uma vida dedicada ao desenvolvimento do Piauí e sua gente. Com um currículo recheado de cursos, títulos, medalhas, o engenheiro agrônomo Francisco Guedes pode orgulhar-se de sua trajetória de sucesso. Mas nada disso vem por acaso. Tudo tem um começo. Infância em Oeiras. Francisco Guedes nasceu na localidade Broco, data Fazenda Cachimbos, em Oeiras, primeira capital do Piauí, em 7 de novembro de 1958. Primogênito de 6 irmãos, sua infância foi muito tranquila, numa família humilde, sem muitas opções de lazer, o que era comum às crianças dos sertões piauienses daquele tempo. Ele nasceu no mês de novembro, era uma seca tremenda. Eu arrancava a mandioca, ralava, secava a massa, pisava no pilão, peneirava, enchia as latas para fazer a comidinha dele. Quando ele completou 6 anos de idade, aí o pai falou que ia para Oeiras. Aí ele disse que ia botar ele na escola, não ia criar eles aqui na roça não. Aí nós fomos. Nós fomos de jumento. E ele ia num jacá e Zé Luiz no outro. E eu com a menina pequena no braço. Com apenas 12 anos de idade, ele começou a ajudar seus pais. Tomava conta da quitandinha de Oeiras, de Chico Zome, como é conhecido seu pai em Oeiras. Com 12 anos ele já começou, ele estudava e trabalhava aqui nesse comérciozinho comigo, com a mãe dele. Já ajudava, tinha os horários da gente ir almoçar e ele já ficava tomando de conta, né? Em Oeiras, Guedes deu início ao primário no Círculo Operário, concluindo-o na unidade escolar Visconde da Parnaíba. Cursou o ginásio no Colégio Farmacêutico João Carvalho. Era o menorzinho da classe, eu só chamava meio pequenininho. Essa turma aí é toda aplicada. Doutores de Oeiras, sempre eu dizia que eles dali daquela turma ia sair muitas pessoas. Pode perguntar a ele. Eu sabia, porque eles eram uns alunos muito estudiosos. Em seguida, Guedes vai morar na capital, Teresina, partilhando a casa com parentes para cursar o ensino médio. Naquela época, seus pais não tinham como garantir seu sustento total, mas as dificuldades não desanimaram Guedes. A vontade incessante de querer saber sempre mais o levou a dar aulas particulares para se manter apenas com o básico. Os colegas ainda lembram como era difícil naquele tempo. 3 horas e meia só de Oeiras para Gaturiano. A gente tinha o dinheiro para manter umas despesas mínimas que não podia ser transportado de Oeiras para cá. Diante de tantos obstáculos, o obstinado estudante nunca desistiu, pois, além da força de vontade, tinha algo muito mais forte que o acompanhava sempre: a fé católica, onde participava de grupos como o que era liderado pela irmã Caldas. Esse humilde estudante levava consigo a grande vontade de vencer na vida, indo morar com a família do padre Toínio, aumentando mais ainda sua fé e humildade. E certo dia meu irmão falou lá em casa para o papai e mamãe que tinha encontrado um amigo de Oeiras e perguntou se o Guedes poderia morar lá em casa. A gente também é uma família muito humilde, né? Mas o papai disse: onde come 5, come 6. E assim o Guedes foi morar lá em casa. Quando decidiu pela formação acadêmica, Guedes resolveu optar por engenharia agronômica e, além da graduação, ele possui também títulos de pós-graduação, especialização em convivência com o semiárido e mestrado em botânica. Com toda essa experiência, Guedes ainda conheceu universidades, centros de pesquisa e fazendas particulares nos Estados Unidos, e sempre atuando na área agropecuária do semiárido. Chegou a época dos namoricos. Encontrou a mulher de sua vida quando foi professor no META, Escola de Teresina, que desde esse dia foi seu braço forte em todas as suas decisões. Profissões, estágios, sucessos, marcos importantes. Guedes é pesquisador da Embrapa desde 1983, onde pôde realizar um de seus grandes sonhos: trabalhar pelo povo do semiárido do seu estado. A Embrapa tornou-se, então, uma verdadeira família para ele. O destaque dele na Embrapa, como um técnico competente, olhando para as coisas simples do estado do Piauí.
É ele um dos responsáveis no Piauí pela expansão, pelo conhecimento que se tem hoje da cadeia produtiva do mel. Alguém que conhece como ninguém essa cadeia produtiva, que orienta os apicultores, que permite o Piauí ser hoje um dos maiores produtores. Política. Mesmo formado com suas experiências para lá de importantes, uma vida profissional de sucesso, Guedes nunca escondeu o desejo de ajudar ainda mais o seu estado. E a política surgiu naturalmente em sua vida. Desde cedo, ele destacou-se pelo seu espírito de liderança. Ao passar dos anos, com mais experiência, não demorou muito para Guedes se filiar ao Partido dos Trabalhadores. Mais do que isso, ajudou a consolidar o partido em Oeiras, sendo presidente do Diretório Municipal do PT de 93 a 96, onde recebeu a visita do atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. A participação do Guedes sempre foi muito atuante, muito mesmo dentro do partido, que a luta no início foi muito forte, foi muito pesada. A gente não tinha direito a nada. Daí em diante, membro de um partido que tinha ideias pelos quais sempre lutou, tudo fluindo rapidamente, participando intensamente do movimento ao lado dos nomes ilustres do partido, como Wellington Dias, Assis Carvalho, Antônio José Medeiros, Regina Souza e a gloriosa Francisca Trindade, dentre outras. Não demorou muito para que seu amigo de infância e conterrâneo, o então deputado federal Wellington Dias, o convidasse para ser assessor parlamentar, onde foi um dos principais idealizadores do programa permanente de convivência com o semiárido. Com as ideias colocadas em prática e obtendo resultados mais do que satisfatórios, Guedes recebeu mais um desafio de seu companheiro e amigo Wellington Dias: ser coordenador geral da equipe do governo de transição do Piauí em 2002 e, mais uma vez, obteve êxito. Como forma de agradecimento, o então governador do Piauí, Wellington Dias, lhe indicou para ocupar um dos cargos de maior importância e responsabilidade do governo, a presidência da Codevasf, Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba, em Brasília. Na Codevasf, Guedes foi responsável pela implantação de diversos projetos de sucesso no estado, como a inclusão do polo de produção de uva no assentamento Marrecas, em São João do Piauí, a partir de poços jorrantes. Hoje, esse projeto é um dos grandes exemplos de empreendedorismo no estado, bem como projetos de infraestrutura como asfalto de Oeiras, a regeneração. E o Guedes é uma pessoa que também é um bom gestor, um bom administrador. Eu pude acompanhar isso como governador no seu trabalho como presidente da Codevasf, tratando o Piauí de modo especial, mas olhando para todo o Nordeste. Esse Nordeste que ele introduziu como um técnico o programa de convivência com o semiárido. Em 2004, volta ao seu estado e assume a diretoria do Instituto de Terras do Piauí, Interp, com a grande missão de reestruturar aquele órgão. E não é que mais uma vez conseguiu? O órgão foi totalmente revitalizado, podendo citar como exemplo a reincorporação de terras ao patrimônio do estado com ações judiciais, além do apoio aos assentamentos do estado em parceria com o INCRA, com o crédito Apoio e Habitação. Ele deu uma dinâmica maior aqui no INTERP com relação ao fortalecimento institucional, onde a gente aqui, antigamente o prédio era horrível, às vezes os servidores tinham até vergonha de estar recebendo o trabalhador rural. Com a chegada do Dr. Guedes, a gente conseguiu um prédio novo, uma aparelhagem nova, equipamentos novos. Ele foi uma pessoa muito forte, batalhou, trabalhou, conseguiu vários convênios. O convênio que a gente está trabalhando hoje foi iniciado a elaboração na época do Dr. Guedes e hoje a gente está colhendo o fruto desse trabalho dele. Emater. Diante dos resultados, o então governador reeleito Wellington Dias entrega em suas mãos a direção do Emater, Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural do Piauí.
e ele chegou ao Emater com pressa de ver resultados. Durante a gestão de Guedes, o Emater chegou em 100% dos municípios do Piauí, com escritórios e estrutura para atender bem os agricultores piauienses. Missão essa que o então governador Wellington Dias determinou que fosse realizada até o ano de 2010. Mas Guedes concluiu essa meta ainda em 2009. Depois no Emater, numa assistência técnica planejada, competente, levando a presença da assistência técnica para os 224 municípios do estado do Piauí. E olhe que quando eu assumi, só tinha 35 municípios do Piauí, onde ainda restava o Emater. Mas não só a presença do técnico, ter ali uma condição de transporte, ter ali um escritório, ter um entrosamento com a área da agricultura local, estadual e nacional. Foi um trabalho árduo, mas encontramos no Emater uma inteligência produtiva fantástica. Sua gestão no Emater durou até março de 2010. Foi muito participativa, com isso ganhou confiança e apoio de diversos grupos e representantes dos movimentos sociais, entidades que foram parceiras no sentido de dar um novo rumo ao Instituto. Comprometimento que o Guedes tem para com o povo do campo. E não foi diferente com o povo das comunidades quilombolas, os negros e as negras, que até hoje vivem, né, nas comunidades quilombolas. De forma que tem um trabalho que é o projeto Até no Quilombo, e esse projeto Até no Quilombo foi começado em 2004 e na gestão de Guedes ele deu continuidade e hoje nós temos aí no estado do Piauí ações que servem de exemplo para o restante do país. Dentre as milhares de famílias beneficiadas por programas oriundos do Instituto e órgãos por onde passou nesses anos, vale lembrar a implantação de psicultura nas barragens Bocaina, Mesa de Pedra e Salinas. Com as associações, com as entidades da classe rural, mas ele também é uma pessoa que acompanha todas as áreas. Guedes também é um grande incentivador da Cocajupe, a Central de Cooperativas de Beneficiamento do Caju, beneficiando cerca de 1.200.000 toneladas de castanha de caju por ano. Mais de 500 famílias são beneficiadas com o empreendimento. Guedes teve papel decisivo na criação e implantação do Centro Tecnológico de Apicultura e da Central de Cooperativas Apícolas do Semiárido Brasileiro, Casa Apis, em Picos. O empreendimento atende diretamente cerca de 1.500 apicultores em 34 municípios e agrega 10 cooperativas dos estados do Piauí e Ceará, beneficiando e processando aproximadamente 2.000 toneladas de mel por ano, melhorando a renda dos produtores, principalmente da agricultura familiar. Família. Mas nada disso teria acontecido se não fosse pelo apoio incondicional de sua família. É por isso que todos eles sempre estiveram ao lado, depositando confiança em seu trabalho. O Guedes representa pra gente o referencial da família. Batalhador, sempre tudo que faz com dedicação e a gente sempre o admira. Sempre quer o melhor para os outros. Antes de si, ele vê o próximo. Com nós três, ele sempre teve uma relação de irmãozão mesmo, de aconselhar, de levar para as festas. A gente só ia para os lugares lá em Oeiras, algumas festas em Oeiras, com ele. Com tudo isso, ainda sobra tempo para o pai Guedes? Segundo os filhos, sim, e muito. E apesar da sua vida corrida, da sua rotina diária, desde quando eu me conheço por gente, ser bem demandada de trabalhos a fazer, ele tem sempre um tempo. Ele quer muito ajudar as pessoas, ele gosta de fazer isso. Aí a gente entende, assim, que ele viaja e tal para ajudar as outras pessoas, para ajudar quem está precisando também. Se alguém tem que fazer isso, ele é uma ótima pessoa para fazer isso. Francisco Guedes, como meu pai, ele é a pessoa que me inspira muito, por seu jeito trabalhador, por seu jeito honesto de ser, por dar todas as características, uma base de vida para a construção da minha personalidade. Guedes só fez amizades por onde passou. E estas
ele cultiva até hoje, com muito carinho e respeito. O Dr. Guedes, dentro da Emater, para nós, agricultores, foi muito importante. Graças a Deus, o prazer de ter conhecido no momento o governador Wellington Dias, o Dr. Guedes, que foi a pessoa que teve uma contribuição muito importante para todos nós naquele assentamento. Guedes, se houver um amigo, um companheiro na sua luta para deputado estadual, conte comigo. Estamos nessa batalha e não abre por nada neste mundo. O apoio à comercialização dos produtos da agricultura familiar, consolidando o programa de aquisição de alimentos e a compra direta local, além do PNAE, Programa Nacional da Alimentação Escolar, com no mínimo 30% da alimentação escolar vindo da agricultura familiar de cada município. Plante essa ideia na Assembleia, votando em Guedes 13456. A agricultura familiar é uma bandeira de luta. Guedes trabalha incansavelmente pelo fortalecimento desse setor, constituído por pequenos e médios produtores, que representa a imensa maioria de produtores rurais no Piauí. O deputado Guedes é um deputado atuante, já antes de ser deputado. A agricultura familiar tem pressa. Atender à demanda dessa importante parcela da população piauiense é um desafio gratificante e fundamental na vida de Francisco Guedes, que pensa sempre numa sociedade mais justa e harmoniosa. É por essa razão que, com o coração muito feliz, muito alegre com a sua candidatura, eu defendo aqui. Dia 3 de outubro, vote Guedes, 13456. Assembleia, ele é o novo deputado de vocês. O 13456 levou o Emater para todo o interior. O 13456 no campo e na cidade ajudou a agricultura.